Então, olá, estamos praticamente no início, né, dos cursos sobre Covid-19, sobre a pandemia, e hoje nós vamos falar com o professor Ayrton Stein, que é professor titular de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e um amigo eu acho que já posso até falar de longa data. Então, seja bem-vindo, Ayrton, fica à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite, Daniela, é um prazer poder contribuir nesse momento. Eu fiz questão de colocar a data que eu estou gravando essa aula, porque é tão dinâmico esse cenário global da epidemia do coronavírus, que é importante quem estiver assistindo saber quando que eu fiz essas reflexões, e aí as reflexões sobre o impacto na saúde mental. Bom, inicialmente o conflito de interesse, né? Até um aspecto que eu sempre digo, que eu, como torço para o Grêmio, tudo que se refere a isso, eu tenho paixões que acabam interferindo na minha visão. Fora isso, eu não percebo que tem algum conflito. E esse slide eu também coloquei, como a gente vive num mundo e num país muito polarizado, eu achei bem interessante esse cartoon que diz pró-indústria, anti-indústria e anti-ambos, que eu acho que mostra bem uma reflexão que a gente deve fazer, que o mundo polarizado não tem espaço, principalmente no momento de uma pandemia e particularmente depois da pandemia. Quando eu dei uma aula, até era sobre política informada por evidências para o início das atividades da residência, eu tinha lido na véspera esse artigo da Lia Luft, no jornal local aqui de Porto Alegre, Zero Hora, em 29 de fevereiro. E a colocação dela, não vou falar naquilo. E naquilo, para quem lia o artigo da Lia Luft, era certamente o coronavírus como agenda prioritária. E ela, naquele momento, principalmente no final do mês de fevereiro, ainda não era tão importante para a nossa vida como é hoje. E aí ela coloca a importância das outras narrativas que não podem ser esquecidas. E essa é uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente ter. No final de 2019, como todo final de ano, há uma série de artigos e de reflexões sobre situações que podem levar à instabilidade global, no caso, nesse ano de 2020. E a estimativa no final de 2019 eram as seguintes: tensão entre os Estados Unidos e o Irã, a eleição nos Estados Unidos com muita indefinição e principalmente visões de mundo muito diferentes entre republicanos e democratas, o atrito comercial entre as duas grandes potências, Estados Unidos e China, a continuação da agitação social em todo o mundo, decorrente das iniquidades, principalmente na América Latina, a gente percebe isso, era quase que notório, uma instabilidade muito importante na América Latina. Evidentemente que no Brasil também a gente percebe muita iniquidade, mas não tanto ações sociais ou manifestações sociais como ocorriam em outros países aqui, nossos vizinhos. E um tema que era pautado muito como uma situação de muita instabilidade era a mudança climática e os seus impactos. E, inclusive, esse ano tem a previsão, nem sei se vai ocorrer, na Escócia ter um encontro sobre mudanças climáticas e o impacto no mundo como uma agenda muito importante para esse ano de 2020. E ali eu coloquei ali embaixo o surgimento de um novo coronavírus na China, né, que era, no final do ano, ainda estava recém-iniciando, e a gente sabe o quanto isso tem um impacto tão importante. Bom, uma agenda que deve fazer parte de uma visão the big picture, uma visão global, são determinantes sociais, estrutura de trabalho, objetivos do desenvolvimento sustentável e a carga de doença. E até eu coloquei ali as figuras que lembram cada um desses aspectos, né? As condições sociais, culturais e ambientais gerais são referidas como a causa das causas, e isso sempre deve ser levado em conta. Essa imagem que saiu no New York Times me pareceu muito bem a questão hierárquica
que se tem nos empregos e acaba tendo um isolamento entre as várias seções de um trabalho. Os determinantes sociais, e a gente, como profissional da saúde, a gente fica muito voltado às questões de saúde, mas a gente sabe que há uma necessidade de ter uma ação nas 17 metas do desenvolvimento. E uma delas é a diminuição da pobreza. E um aspecto que eu acho que cada vez todos os profissionais, na verdade, todos os cidadãos, devemos identificar essa iniciativa de Big Data, de análise de Big Data, que é uma carga de doença global que nos remete a identificar quais são as reais prioridades das necessidades da saúde. Até se diz unmet needs, necessidades não atendidas. E com isso a gente tem principalmente uma visão de qual a perspectiva de necessidades de saúde no mundo. Uma publicação que saiu há umas 3 semanas atrás foi Um Futuro para as Crianças do Mundo, que foi publicada no Lancet, e para se ter saúde e bem-estar das crianças precisa basicamente 2 enfoques: a emergência climática e a exploração comercial predatória, principalmente para um grupo vulnerável como as crianças. Aqui é um gráfico que mostra a importância de ver a mitigação, a adaptação e ações de cuidados primários, onde nos cuidados primários, junto com o cuidado, promoção e prevenção da saúde, pesquisa e educação, a defesa da consulta centrada na pessoa, para ter um fortalecimento do sistema de saúde. Então, a gente vê que os aspectos de desafios e oportunidades da saúde planetária para a atenção primária, é fundamental que os profissionais que atuam nos pós-saúde possam também abordar essa questão da mudança climática e o impacto que tem na vida de todos nós. E a exploração comercial predatória, eu escolhi a Coca-Cola, que é um exemplo de produto que causa mais problemas, principalmente obesidade, e que muitas vezes está tão incorporada na vida das pessoas que nem é visto como um problema, principalmente para as crianças, que deve-se mudar esse hábito de bebidas e também produtos industrializados que causam mais malefícios do que uma alimentação saudável. Logo quando iniciou essa epidemia na China, a reflexão é que a China utiliza instrumentos de vigilância de alta tecnologia para identificar o Covid-19 e também, mesmo antes dessa epidemia, a China exerce, junto aos seus cidadãos, um sistema de controle muito extensivo no movimento das pessoas. Em várias reportagens a gente percebe até uma vigilância exagerada, principalmente de grupos que são considerados como risco para a estabilidade do governo chinês. Então, houve uma série de métodos draconianos que, naquele momento, quando a gente via na TV as imagens que ocorria na China, a gente achava que isso nunca seria possível em outras culturas e sistemas políticos. E a pergunta que eu faço agora, né, retrospectivamente, será mesmo as medidas muito restritivas em países como Itália, França, Espanha foram implementadas e há uma necessidade em função da realidade dessa pandemia nesses países democráticos que tem uma imprensa livre e uma opinião das pessoas muito mais participativa do que num governo autoritário como o chinês, e que a gente vê que essas medidas restritivas também estão sendo implementadas. Essa é só uma imagem, né, com uma preocupação muito grande no início dessa pandemia, era mostrar também os aspectos positivos. Acho que hoje em dia até já está, a pandemia já está causando tanto sofrimento e tantas perdas, que nem sei se deve ser tão pautada isso
como logo no início, mas no início se identificou a diminuição bem importante na produção econômica na China e isso diminuiu consideravelmente a poluição que foi caracterizada por imagens da NASA, onde os níveis de dióxido de nitrogênio diminuíram. Um aspecto que é uma reflexão muito importante, que o SARS, em 2002, levou a 8 mil casos de mortes em 2003. Só que naquela época, a China representava 4,31% do PIB mundial. Atualmente, a China representa 16% do PIB mundial, então aumentou 4 vezes nesse período. Isso para mostrar o quanto a importância no cenário mundial a China se desenvolveu nesses últimos anos. O Bill Gates, no final de fevereiro, início de março, ele apresentou um artigo no New England Journal of Medicine que achei muito relevante para caracterizar que os líderes têm duas responsabilidades: resolver o problema imediato desse COVID-19 e impedir que isso aconteça novamente. Isso para ver uma perspectiva de tendência de termos uma nova epidemia por um outro agente no futuro. Então, faz parte da história da humanidade estar exposto a esses agentes etiológicos que causam pandemias. Então, há necessidade de um aprendizado com essa situação que está ocorrendo agora. Mesmo que, claro que no momento a gente está querendo resolver isso de uma maneira mais imediata, mas há necessidade também de desenvolver uma reflexão de como melhorar o nosso cenário para futuros que certamente vão ocorrer novas epidemias como essa, e espero que o mundo esteja mais preparado. É um dos aspectos que é sempre uma reflexão que a OMS, mesmo tendo um papel fundamental no manejo de colaboração internacional, é uma entidade que tem um peso muito menor do que o que deveria ter. E, da mesma maneira, a Organização das Nações Unidas também tem um peso muito menor em função de atritos, principalmente entre países desenvolvidos. Isso aqui é uma imagem para ver o quanto a mensagem fica entendida por algumas pessoas de uma maneira bastante equivocada. Então, a epidemia teve um impacto negativo nas vendas da cerveja Corona, que evidentemente não tem nenhuma relevância na epidemia do coronavírus. Mas como o nome é muito parecido, isso causou também problemas econômicos na venda da cerveja. Um aspecto até certamente vai ser exemplos de exercícios de aulas de epidêmio, é o coronavírus num navio Diamond Princess Cruise, e numa reportagem do New York Times até diz que essa experiência é como se tivesse uma placa de Petri para o crescimento do vírus. Né? As medidas não foram eficientes de contenção e resultaram num desastre epidemiológico. 621 passageiros desse navio tiveram um teste positivo e a taxa de infecção foi 17%. E é citado nessa reportagem que as autoridades japonesas demoraram 72 horas para fazerem contenção após o primeiro caso positivo, e isso resultou de uma epidemia num navio muito insatisfatório, com um manejo muito insatisfatório. O importante, um termo que eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando, que essa epidemia se caracteriza como um reflexo do ecossistema de interações. Em inglês é One Health, em português a gente traduz isso como saúde única. Então é uma natureza da interconexão que leva a predizer o futuro com dificuldades, porque tem aspectos relacionados à vida dos humanos, à vida dos animais e também aspectos relacionados ao meio ambiente. O COVID-19, eu acho que eu li numa reportagem que me pareceu muito adequado. É um quebra-cabeça com muitas peças ausentes. Então,
Então, muitas vezes, o fake news ocorre em função de não se ter ainda informações suficientemente claras e precisas sobre perguntas que são necessárias para a vigilância epidemiológica e até mesmo para o cuidado de cada um de nós. Então, apesar da urgência gerada pelo surgimento de uma nova doença, os pesquisadores devem manter a abordagem baseadas em evidências e também os aspectos éticos. E aí lembrar do Hipócrates, né, que dizia, primeiro, não cause dano. Então, em qualquer ação que a gente desenvolver, a gente tem sempre basear em função disso, mesmo que haja pressão para tomar providências, principalmente introduzindo medicamentos para tentar diminuir a mortalidade quando o caso é grave ao se ter essa doença. Tradução do conhecimento, que em inglês é Knowledge Translation, que é a síntese e disseminação e aplicação ética do conhecimento, é fazer uma translação a partir do conhecimento científico na tomada de decisão, com o intuito de melhorar a saúde dos cidadãos. E essa tradução do conhecimento, ela se dá em duas etapas, ou em duas fases. Uma é a pesquisa translacional, que é quando se tem conhecimento de pesquisa básica e experimental, quando se tem, por exemplo, informações de biologia molecular, e se desenvolve, a partir desse conhecimento, a formatação de pesquisa clínica, né, que pesquisa, no caso de experimentação, que é da fase 1 até a fase 4 de experimentos. E a segunda etapa é quando já se tem informações de pesquisa clínica e se deve desenvolver estratégias para implementar para o serviço de saúde, para se ter uma síntese de evidência e diretrizes clínicas para melhorar a qualidade de vida onde ocorre o dia a dia da vida das pessoas. Então, em inglês até se tem um termo para isso, é Health Service Research, pesquisa em serviços de saúde. E essa é essencial, principalmente que se tem muito conhecimento e esses conhecimentos que já são conhecidos muitas vezes não são implementados. Então, essa é uma das áreas que eu acho que vale a pena serem enfatizadas numa aula como essa. No final do ano passado, a Fundação Bill e Melinda Gates, apresentaram esse relatório que eu sugiro fortemente vocês acessarem no link que vai estar disponível para vocês, em que compara a vida do Bill Gates, da Melinda Gates e de uma menina nascida num país pobre africano. E aí mostra que tem uma série de barreiras ao longo da vida. E aí mostra que as principais iniquidades que a gente tem na vida são as barreiras geográficas e de gênero. Então, o Bill Gates e a Melinda, como nasceram e moram nos Estados Unidos, eles têm uma série de barreiras ao longo da vida, geográfica, demográfica, choques e fragilidades em função do clima, conflitos, desastres naturais, aspectos socioeconômicos, de governança, e a única diferença entre os dois é que, como a Melinda é mulher, ela tem uma barreira que é mais difícil de transpor em comparação ao Bill Gates. No entanto, as barreiras que a menina na África tem, ela já começa com o local onde mora e todas as outras barreiras também são muito difíceis. E isso eu comento muito para estudantes e jovens profissionais de saúde. Para entender os determinantes sociais é preciso entender a vida das pessoas. E certamente o COVID-19 é mais uma barreira importante que principalmente as pessoas mais vulneráveis têm. Eu achei interessante, isso é 3 de março, recém estávamos tendo os primeiros casos no Brasil, primeiras preocupações com COVID-19, e o The Guardian, o jornal mais importante no Reino Unido, mostra essa matéria. Profissionais de saúde ficam com medo de entrarem para manejar HIV numa favela em São Paulo, ou de qualquer favela no Brasil, evidentemente. Então, isso mostra, e essa reportagem chama atenção,
que os problemas no Brasil, que naquele momento a preocupação da opinião pública, os nossos jornais certamente mostrando as preocupações com toda aqueles que têm acesso à grande mídia, era a preocupação com a nova doença, o novo coronavírus. E, por outro lado, a reflexão desse jornal inglês mostrando a iniquidade como nosso grande problema. Então, essa é importante mostrar a diferença entre igualdade e equidade. Nesse desenho, nesse cartoon, mostra bem, né? Igualdade é o mesmo recurso para os 3 meninos que querem assistir aqui o esporte, né? No entanto, se a gente quer ter equidade, a gente tem que ter recursos necessários para cada um. Então, deve-se alocar recursos que sejam essenciais para que o menino possa ver ou para que o menino possa ter uma boa qualidade de vida. E essa foi uma matéria da revista The Economist dessa semana, né, em que o título é: o coronavírus pode ser devastador para países pobres. Então, até 25 de março, na África, houve 2.800 infecções, na Índia apenas 650. Então, a onda do coronavírus nessas regiões mais pobres do mundo ainda está ocorrendo. E, como a gente sabe, até mesmo no Brasil, provavelmente com o pouco acesso a testes, muitas dessas pessoas têm a infecção e não têm o conhecimento porque não têm o acesso. Mas claro que o vírus está presente em quase todos os países e certamente se espalhará. E para lugares pobres isso implica em calamidade. E simulações matemáticas mostram que sem campanha de distanciamento social, que é certamente muito mais difícil em função da falta de governança dos países, dificuldade de moradia nessas regiões mais pobres, assim como nas regiões mais pobres no Brasil. Então, se espera na África que entre 25% e 80% de uma população será infectada. Destes, 4,4% estarão gravemente doentes e 1/3 deles precisará de cuidados intensivos. Isso certamente causará uma série de transtornos. Então, para qualquer problema de saúde, devemos engajar todos os atores. Até em inglês o termo é stakeholders, né? No processo, a partir da melhor evidência disponível para recomendação ou decisão. Então, há uma necessidade de identificar quais são as melhores evidências para as perguntas relevantes, no nosso caso, agora que a gente está lidando do Covid-19, o Covid-19, quais são as melhores evidências e, a partir daí, definir quais as decisões e recomendações. Esse é um aspecto que eu gostaria de refletir com vocês, né, que, claro que o Brasil não é isento de catástrofes, né, então, o novo normal, né, de uma catástrofe como essa, como o Covid-19, não é novo, né, o Brumadinho, em 2019, onde teve 259 mortos. Eu peguei um exemplo que me chamou muito a atenção, que em Blumenau, em 1983, o Vale do Itajaí é muito propenso a enchentes e teve uma enchente bastante importante, né, nesse ano, e isso fez com que as pessoas ficassem em casa durante um longo período, e depois dessa enchente houve uma saída até um pouco maníaca, que foi fazer o Oktoberfest, que é muito famoso, durante 2 semanas. Então, a razão de uma festa popular, que é muito conhecida nessa região de Santa Catarina, é em função de as pessoas terem ficado durante um longo período em quarentena, em função da enchente. E eu imagino que um país como o nosso, depois de um longo período de contenção, a tendência é fazer festas, ter uma saída que muitas vezes é para aumentar o humor, que eu acho que vai ser necessário, mas certamente há uma necessidade de refletir sobre como se preparar para a próxima pandemia. E pelo exemplo
que a gente tem em várias tragédias brasileiras, isso não acontece. E, de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que esse episódio que está ocorrendo no Brasil, diferente de que em comparação com outros países que tiveram terremoto, tsunami e até guerras, que mobiliza toda uma sociedade, todo um país, mesmo que no Brasil nós tenhamos tido inúmeras eventos traumáticos, né, que eu cito aqui apenas 2, mas obviamente tem uma série em cada uma das regiões do país, e este é o primeiro que envolve toda a sociedade brasileira, e é nesse sentido que é uma situação única. E parece um filme de ficção científica, né? Eu peguei aqui imagens de 2 cidades muito visitadas por turistas, Londres e Paris, mas isso mostra que quando a gente vê essas imagens, a gente vê que o problema não é apenas local, é um problema mundial. E às vezes não é só de ficção científica, parece um mundo de terror, porque a gente ainda não sabe bem quando iremos sair dessa, né? Hoje até estava ouvindo um comentário sobre cenários de perspectiva de até junho ainda termos o efeito dessa pandemia. Então, uma série de incertezas que todos nós temos até quando vai. O impacto maior é quando a gente ouve os números de casos positivos para o Covid-19. Né? Em 28 de março, né, ontem, tinha no Brasil 3.928 casos confirmados com esse novo coronavírus e 113 mortes e 84 deles em São Paulo. Então, esse é um momento de muita apreensão com o aumento do número de casos novos. No entanto, mesmo com as ruas vazias, o cenário de aumento, muitas vezes bastante importantes, tanto do número de confirmados quanto do número de mortes, isso não reflete o que está acontecendo muito em função de os testes ainda não estarem sendo com base populacional, e sim apenas aqueles que vão até o hospital. Então, até a própria taxa de letalidade não é possível estimar com os dados que a gente tem disponível. E uma preocupação muito grande, principalmente pelo período que a gente, bem longo dessa epidemia, é a preocupação com as finanças pessoais e a volatilidade no mercado financeiro. E a pergunta mais importante, claro que isso vai impactar todo mundo, mas certamente a gente deve se preocupar principalmente como apoiar a população mais vulnerável. No Reino Unido e nos Estados Unidos, estão distribuindo dinheiro principalmente para aquelas pessoas que estão na gig economy, né? Esse é um termo bastante popularizado pelos economistas, que é aqueles indivíduos que fazem prestação de serviços por aplicativos, como Uber, ou trabalham como freelancers, que não têm um emprego formal e que são self-employed, como se diz em inglês, trabalhadores autônomos, né? E a gente sabe que no Brasil, até por ser um país muito mais pobre do que esses países que têm recursos para apoiar a sua população, as iniciativas ainda estão muito tímidas. E, particularmente, eu acho que esse é um aspecto que vale a pena a gente refletir como ensinar a economia, porque, obviamente, o país vai ser mais pobre, o mundo vai estar mais empobrecido em função da recessão econômica que vai seguir. E projeções do PIB nesse ano para o Brasil era em torno de 2,4%, os mais otimistas, que o PIB iria aumentar 2,4%. Em função dessa pandemia, a estimativa no Brasil é um decréscimo, ter menos 5%. Então, vai ser um período que toda a população vai ter que se readaptar, e principalmente as crianças que, mesmo a gente estando num período de recessão, certamente o consumo era bastante amplo e restrito, uma qualidade de vida muito grande de uma boa parcela da população, ainda que, claro que uma grande parcela da população estava fora do mercado de trabalho, mas isso vai ser certamente uma nova realidade que a gente tem que se deparar com ela.
Um outro aspecto, né, me refiro a um artigo que saiu recentemente na Folha de São Paulo, onde o título da matéria é "Com o isolamento, a questão da violência contra a mulher fica ainda mais grave". E isso eu acho que é uma realidade que a gente deve se deparar e saber como lidar, né? Então, o Brasil, infelizmente, é um país muito violento, onde a cada 4 minutos uma mulher é agredida por um homem em ambiente doméstico. Em 2019, foi registrado um crescimento de 7,3% dos casos de feminicídio, se comparado ao ano anterior. E a epidemia, então, de feminicídio no Brasil não deve ser ignorada em meio à pandemia dos coronavírus. E já tem alguns relatos, né, no caso, relato da polícia no Rio de Janeiro, que durante a quarentena houve um aumento de 50% nos casos de violência doméstica. Então, há uma necessidade de monitorar e também saber como lidar com essa situação de uma maneira de apoio e também saber quais as medidas que são, de fato, efetivas para evitar essa situação que muitas vezes fica não tão registrada como deveria. Um aspecto importante, a quarentena leva ao isolamento social, mas eu acho que é importante a gente até mudar o termo para isolamento físico. Quando a gente tem contato por tanto visual quanto por voz com outras pessoas que não estão no mesmo ambiente, evidentemente a gente não está isolado socialmente. A gente pode até estar isolado fisicamente, mas há uma necessidade de manter um contato social virtual. E a gente sabe, vários estudos mostram que esse isolamento leva a uma série de riscos à saúde. Aumento do hábito de fumar, transtorno por uso de álcool, as pessoas ficam mais angustiadas e, infelizmente, acabam ingerindo mais álcool ou drogas ilícitas. Danos à saúde física e mental é inerente, porque a gente tem uma tendência a diminuir a atividade física estando mais restrito ao domicílio. E também a saúde mental, como a gente vai ver a seguir. E também tem estudos que mostram que aumenta a mortalidade precoce, até em função da obesidade e dificuldade de acesso a serviços de saúde, diminuição de acesso a intervenções eletivas. Então, uma série de procedimentos vão deixar de ser realizados para garantir os leitos para uma possível utilização em exagero, utilização em excesso em função dessa nova doença que vai ocupar em grande número os serviços de saúde. Então, os profissionais de saúde devem participar de reuniões para discutir intervenções baseadas em evidências para manejar a solidão, que mesmo antes dessa quarentena no domicílio já era um problema, principalmente em relação às pessoas idosas e aquelas que têm dificuldade de mobilidade, e também, cada vez mais, principalmente as universidades estão se mobilizando a ter voluntariados para contactar os mais vulneráveis, e isso é fundamental. Um termo que eu acho que a gente deve aprender a utilizar cada vez mais é ética relacional, né? E isso foi até citado num artigo apresentado pelo Cláudio Lottenberg, que é oftalmologista, em que ele coloca: quem sabe, a partir desta pandemia, a sociedade possa estar preparada para ser menos corporativa e mais comprometida com a ética relacional. O mundo está mudando e temos que evoluir. Então, há necessidade de refletir que tragédias geram alterações no comportamento das pessoas. E isso, certamente, ou espera-se, pelo menos, que haja um amadurecimento da coletividade, e o termo do momento, e eu acho que deve ser enfatizado, é a solidariedade. Então, há uma necessidade de ter uma preocupação genuína, principalmente com aquelas pessoas que vão ter mais vulnerabilidade, e isso é esperado, e a gente já tem que estar preparado para que o país enfrente essa situação de dificuldade de melhorar as relações, principalmente com aqueles que têm uma necessidade maior em função de
falta de recursos básicos para enfrentar o dia a dia. Bom, a gente tem que monitorar o estresse de colegas, amigos, familiares e os nossos, né, de cada um de nós, né? Então, há uma necessidade de refletir sobre o hábito da alimentação, sobre a higiene do sono, sobre a atividade física que cada um de nós procura fazer ao longo do dia, como enfrentar a diminuição de concentração nas tarefas de casa, e isso eu percebo que há um cansaço muito grande para fazer tarefas que habitualmente são feitas de uma maneira até mais rotineira. Evidentemente, evitar o uso de álcool em excesso e, se possível, eliminar o hábito do tabagismo nesse período, para ter uma qualidade de vida maior. Então, os profissionais de saúde devem estar preparados para identificar e manejar estratégias efetivas para buscar saúde e bem-estar nesse período de quarentena. Nesse período é o momento para mudar hábitos não saudáveis. Eu até não citei aqui, evidentemente, um dos grandes problemas no serviço de saúde é a adesão aos tratamentos de longo uso, né? Então, há uma necessidade de ter uma rotina de ter hábitos para manter a prescrição de uso crônico para aquelas doenças que devem estar estabilizadas, que certamente com uma pandemia é um risco maior para desestabilizarem. Isso aqui é para lembrar que um dos aspectos importantes numa crise como essa é fazer pesquisa, né? E há uma necessidade de perguntas que não foram ainda respondidas e que surgem cada vez mais perguntas, principalmente num vírus novo, né? Então, eu estava ouvindo perguntando para um expert se esse vírus mantinha a imunidade para outras infecções para esse novo coronavírus. E isso, evidentemente, não se tem ainda a resposta, que é uma resposta muito importante. Então, há uma necessidade de identificar uma série de perguntas que são relevantes para lidar com essa situação. Aí vamos começar por um exemplo ruim, né? Um incêndio na Boate Kiss, que foi em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, onde morreram 242 pessoas e feriu 680, e mostrou, evidentemente, muita imprudência, más condições de segurança no local, e um termo que se usa muito para um trauma como esse, em inglês, é perfect storm, uma tempestade perfeita. Então, imaginem, quando tem uma tempestade por vários fenômenos climáticos, acabam desencadeando essa tempestade que causa tantos prejuízos. E no Brasil a gente tem uma série de tempestades perfeitas, né, como ocorreu nesse incêndio. E aí a pergunta que fica, né, e agora há pouco tempo, em janeiro de 2020, foi comemorado, entre aspas, 7 anos dessa tempestade perfeita, desse trauma. E o que se reflete a cada ano que se tem aniversário desse evento é que não se definiram políticas efetivas, não tem as medidas de prevenção ainda são muito insuficientes em lugares fechados no Brasil, e certamente há muito o que fazer em relação a esse episódio muito ruim, um exemplo muito ruim que ocorreu. Mas vamos ver exemplos bons, né? Então, está um grupo da Universidade Federal de Pelotas está delineando um projeto que vai ser útil não apenas para o Brasil, mas para todo mundo. Um estudo de base populacional para identificar a proporção da população infectada pelo COVID-19, verificar a velocidade com a qual a infecção se propaga e também investigar a taxa de letalidade da doença com base populacional. Então, o estudo vai ser realizado a cada 2 semanas, com visitas a residências serão sorteadas aleatoriamente, e os participantes serão submetidos a um teste rápido para o vírus e serão feitos 18 mil testes. Então, esse tipo de estudo é muito importante para saber o que de fato está acontecendo com base populacional, e não apenas naqueles que chegam até os hospitais. Um outro bom exemplo de tecnologia brasileira
é os agentes comunitários de saúde que estão sendo cogitados fortemente para serem usados na COVID-19, foi publicado agora em 24 de março no Lancet. Então, os agentes comunitários que são treinados por um período curto, relativamente, para promover a saúde no nosso país, está sendo cogitado fortemente para ser utilizado também no Reino Unido. Então, mostra a importância dessa tecnologia já utilizada no país há tanto tempo. Então, certamente os agentes comunitários devem ser lembrados para intervenções nas várias áreas de melhorias da qualidade de vida, inclusive na área de saúde mental. Eu entrei em contato recentemente com um colega que é psicanalista e escritor, Celso Gutfrein, e ele identificou fez uma colocação que me pareceu muito pertinente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, em como lidar com um transtorno de estresse pós-traumático. E esta situação do COVID-19 é traumática. Então, não há fórmulas, não há receitas, cada um encontra a sua, mas todos o farão com criatividade e dentro de uma matriz de apoio, contando com o outro, podendo se sentir escutado, transformando angústias potencialmente patogênicas em palavras, sentidos e, às vezes, inusitadas criatividades e construções. Às vezes, os escritores são muito criativos e conseguem colocar em palavras aquilo que muitas vezes apenas os cartunistas colocam as nossas preocupações. Então, caracterizar que o que a gente está vivendo é um transtorno de estresse pós-traumático. E a comunicação, sem dúvida, é muito importante. E aí, para terminar, né, eu lembrei do Fernando Pessoa, né, que navegar é preciso, viver não é preciso. Então, a primeira estrofe dessa expressão, né, ao navegar, você sabe exatamente aonde quer chegar, que caminho você deve seguir, quanto tempo irá gastar, e o máximo de surpresa que se pode ter é uma tempestade inesperada. Até eu coloquei ali a imagem da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, que ele achava que era a Índia. Então, pelo menos no caso do Cabral, ele chegou a algum lugar. Viver não tem nada dessa precisão. Pode até ter sua vida toda planejada e saber exatamente onde quer chegar, mas quem garante que as coisas vão acontecer como você imaginava? Então, nesse momento de incerteza, esse ensinamento é essencial. Muito obrigado, e eu fico à disposição da minha colega Daniela para alguma dúvida ou esclarecimento. Olá, Ayrton. Nossa, que reflexão a respeito, hein? Eu fico imaginando quanto tempo você gastou para organizar as ideias, porque são muitas ideias e você conseguiu fazer um encadeamento bastante interessante. Eu fiquei aqui só pensando. E aí eu separei até algumas coisas para falar com você. Vou tentar não estender demais, mas a primeira coisa que você falou foi sobre a data de gravação. E aí a gente está tendo cuidado de todos os vídeos, colocar a data de gravação em todos os slides, porque a gente sabe que as coisas tendem a mudar muito rapidamente nesse cenário, né? Então, uma coisa que a gente considera verdade hoje, amanhã pode ser totalmente refutada, né? Fiquei impressionada com a queda na venda da cerveja Corona e fiquei curiosa para ver o consumo das outras, porque eu tenho a impressão que está aumentando. Eu imagino que sim, principalmente num domingo, né? Não é? Acho que você falou muito bem das fake news, né? Acho que esse é o grande problema, e aí eu fiquei pensando que tanto as fake news como a grande diferença que a gente vê nessa pandemia de agora, porque essa não é a primeira, a gente sabe disso, mas não é só afetar o mundo todo, mas como a informação chega para o mundo todo, né? A gente sabe o que está acontecendo na China quase em tempo real, na Itália, né, na Espanha, a gente acompanha o número de casos e de mortos em cada um dos lugares, e isso causa um impacto muito grande, né? E eu acho que essa dimensão mundial de um fenômeno, de uma pandemia, mostra
que a gente está muito mais ligado como membros de uma sociedade de humanos do que a gente imaginava anteriormente, né? Então, esse é um impacto, e os sentimentos que a gente tem é o mesmo de alguém que está na África, na China, nos Estados Unidos, nos rincões mais isolados. Todo mundo está vinculado a essa pandemia. O que é interessante é que a percepção de cada um é muito particular, né? Tem pessoas que ainda não caiu a ficha que o mais importante é salvar vidas e não salvar negócios, né? Nesse momento... Fiquei até pensando que a gente mesmo nós que somos da área da saúde ou pesquisadores, a gente ouviu falar disso em dezembro, janeiro, e tudo parecia tão longe e parecia que não ia chegar aqui, ou se chegasse ia ser alguma coisa menor, e só no final de fevereiro, né, início de março, que a gente começa a ficar realmente mais impactado, né, começa a realmente se preparar para a chegada do vírus no Brasil, porque daí a gente já acha que vai ser inevitável, não? Eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo por que se chama gripe espanhola, a que ocorreu em 1918. A gripe começou no fronte das guerras, e a Espanha não estava envolvida nessa guerra. E não começou a gripe na Espanha, começou em outros lugares na Europa. E no momento que os repórteres começaram a divulgar que tinham mortes por gripes na Espanha, as pessoas perceberam que a dimensão dessa gripe era mundial e não apenas no fronte da batalha. Então, a pandemia, quando ocorre simultaneamente em diferentes regiões, se caracteriza que não necessariamente fique restrito a apenas um local. Então, aquelas pessoas que dizem isso aí é vírus de laboratório, não sabem a história natural da humanidade e da nossa relação com o One Health, né, da questão da relação dos humanos com os animais e com o ambiente. Então, faz parte da nossa interconexão vir a ter contato com vírus como esse que causam um dano muito grande, né? Faz parte da história da humanidade. Então, depois desse, vão ter outros. Esse não vai ser o último. Eu tenho rido muito de umas mensagens que você recebe, de trechos de livro do início do século, até do outro século, prevendo essa pandemia de agora, né? E as pessoas falam disso como se fosse assim, nossa, você viu, né? Alguém previu. Não, gente, a gente sabe, quem é da área da saúde sabe que vírus, né, se espalha mesmo e que a chance de novas pandemias acontecerem, a gente espera que não tão graves, né, a gente espera que numa frequência menor, mas com o mundo globalizado ainda, as pessoas indo e vindo para todos os lados, essa chance aumenta, né? Exatamente. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, é to be ready for a rainy day. Tem que estar preparado para um dia de chuva, no sentido assim, quando o dia de chuva é muito intenso, vai te causar transtornos. Então, infelizmente, o mundo não estava preparado para essa pandemia e muitas pessoas, principalmente a população mais vulnerável, certamente também não está preparado para essa pandemia. Então, essa é a questão mais importante. Como se preparar para um período que, evidentemente, vai causar danos. E a gente tem que se preparar para, quando ocorrer alguma situação desconfortável ou que cause mais gastos, tu tem que estar preparado. Claro que eu sei que uma parcela muito importante da nossa população não está nem conseguindo, tem um termo em inglês, hand to mouth, né? Vive apenas comer aquilo para o dia a dia, né? Da mão para a boca, né? Como se diz em inglês. Então, é evidente que essa população não está preparada e toda uma mudança
de cultura econômica, de não ter emprego formal, tendo isso que se chama gig economy, né? A economia do autônomo. Então, há uma necessidade dos governos, de alguma maneira, prepararem para essa população, né? Para essa população ter mais apoio, porque, evidentemente, a gente vai ter transtornos ou situações de instabilidade social muito grande, e isso, eu acho que esse cenário tem que ser preparado da melhor maneira possível. Eu fiquei pensando aqui também, eu estou olhando aqui as minhas anotações, eu anotei tanta coisa da sua aula, mas eu fiquei pensando também nessa questão que você falou da necessidade da gente ter, principalmente quem está na área de pesquisa, ter calma, né, para manter as questões éticas e o método científico em meio à pressão, né, por uma velocidade para que se obtenha resultados. E a gente sabe que alguns resultados não vão vir agora, né, que demora para ter essa resposta. E até da inversão que está tendo no caminho natural que você mostrou, da pesquisa básica indo para a pesquisa clínica, para só depois a gente usar nos serviços de saúde. E nós achamos muito interessante essa questão do Reino Unido estar cogitando usar agentes comunitários de saúde, baseado na experiência brasileira. Eu achei uma isso... tecnologia leve, como a gente fala, né? Assim, que a gente já usa, digamos assim, aqui no Brasil há anos, e que a gente sabe que tem um potencial, né? Ainda que eu acho até que não atingiu todo o potencial que a gente tem de ação com os agentes comunitários de saúde, mas são uma força de trabalho importantíssima, né? Principalmente em agendas que, infelizmente, não são prioritárias nem na mídia e nem na preocupação das pessoas, como a violência em pessoas vulneráveis nos domicílios, né? Mulheres, sim, crianças. Eles obtêm umas informações que seria impossível o serviço de saúde obter, né, na forma tradicional. Exatamente. Por último, só vou fazer uma última provocação para agradecer muito e encerrar. Você falou da ética relacional, né? Achei o termo interessante. E fiquei pensando, né, a Alemanha foi um dos países que já passou por tantas coisas e conseguiu crescer, né? Ela sempre é citada como um exemplo de país que... e o Japão também, né? O Japão também. Os países, até agora me lembrei dos países do eixo, né, da Segunda Guerra, Japão, Itália e Alemanha, mas lembrei da Alemanha porque ela acaba sempre sendo falada como um exemplo de eficiência, né? Está sendo falado até agora, o Japão ainda deu umas escorregadas, mas a Alemanha tem sido tratada como um exemplo no meio dessa pandemia. E fiquei pensando se a gente não está tão despreparado, porque aqui no Brasil a gente já passou por muita coisa, né? A gente, quando eu digo povo como um todo, né, ao longo dos anos, mas, em geral, são tragédias mais locais, como você bem colocou, ou muito relacionadas à economia e atinge sempre uma população vulnerável, não atinge todos da mesma forma, né? Acho que essa é uma experiência nova e que certamente vai demandar muita coordenação, muita solidariedade e percepção que os problemas do país não vão ser resolvidos com uma expressão que eu gosto muito em inglês, too late, too small, né? Muito tarde e muito pequena, né? Tem que ser intervenções no momento certo e intervenções que realmente sejam efetivas. Então, eu vou encerrar por aqui, reforçando o agradecimento, né, por essa aula, por essa conversa e pela parceria, né? A gente está com 2 cursos, né, que vão correr mais ou menos ao mesmo tempo aí, de extensão, um esforço, né, para fazer uma divulgação científica de qualidade, né? Então, agradecer a parceria de sempre. Muito obrigado pelo convite.